Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero compartilhar um assunto que muito me impressionou e que pode ter ligação com a teoria da curta temporada. Sabe aquela linha do tempo que nós aprendemos na escola? Egito Antigo há 5.000 anos, Império Romano há 2.000. E se eu te dissesse que as mentes mais brilhantes da ciência moderna suspeitavam que tudo isso foi esticado? E não estamos falando de teóricos da conspiração, mas de matemáticos da elite, bibliotecário do rei da França e o próprio pai da ciência moderna, Isaac Newton. Nesse vídeo eu vou te mostrar por que esses gênios ousaram dizer que a nossa história é muito mais curta do que nos contam. O primeiro grande nome é ninguém menos que Isaac Newton. Nós aprendemos na escola sobre a gravidade e as leis do movimento, mas Newton era muito mais. Era astrônomo e, acima de tudo, um teólogo dedicado. Ele escreveu mais de 1 milhão de palavras sobre teologia e cronologia, muito mais do que a própria física. Newton acreditava que a natureza e as escrituras eram dois livros escritos pelo mesmo autor. Durante 24 anos, ele foi presidente da Royal Society de Londres. Essa instituição não era apenas um clube de cientistas, era o braço intelectual do Império Britânico. O lema deles era que a ciência deve se basear em provas, não em autoridade. Mas aí é que está a ironia. Newton usou a ciência para questionar a autoridade da história. Ele passou 30 anos trabalhando num manuscrito chamado A Cronologia dos Antigos Reinos Modificada. Usando o cálculo da precessão dos equinócios, Newton provou matematicamente que as datas do Egito, da Grécia e da Pérsia tinham sido esticadas para parecerem mais antigas e gloriosas do que realmente eram. Ele reduziu a história do Egito em mais de 1.000 anos. Para Newton, a cronologia oficial era uma tentativa de esconder o cronômetro bíblico e transformar reis mortais em deuses pagãos. Só que após a sua morte, a própria Royal Society, cujo lema é que a ciência deve se basear em provas, tentou enterrar esse trabalho, rotulando-o como curiosidade literária e alegando que se tratava do trabalho de um velho confuso. Mas se Newton percebeu que o céu não batia com os livros, o próximo homem descobriu algo ainda mais perturbador, que os próprios livros poderiam ser uma fabricação. Entra em cena Jean Hardouin. Hardouin não era um qualquer. Ele era um padre jesuíta francês, bibliotecário do rei e, sem dúvida, um dos maiores prodígios em línguas clássicas que o mundo já viu. Ele conhecia o latim e o grego tão profundamente que conseguia identificar a assinatura de uma época apenas pelo ritmo das frases. E foi esse conhecimento extremo que o levou a denunciar o que ele chama de a grande falsificação. Hardouin chocou a elite intelectual da Europa ao afirmar que quase toda a literatura clássica que temos hoje, as obras de Platão, Aristóteles, Virgílio, Horácio e até os grandes historiadores romanos, não foram escritas na antiguidade. Segundo ele, esses textos foram forjados por um grupo de monges e intelectuais do século XIII, cerca de 1.000 anos depois do que se acredita. Mas como ele chegou a uma conclusão aparentemente tão absurda? Ele percebeu que o latim usado nesses textos antigos continha estruturas gramaticais e termos que não existiam na época de Augusto ou Júlio César. Era como se alguém hoje tentasse escrever um documento do ano 1500, mas deixasse escapar gírias ou conceitos que só surgiram agora. Para ele, o latim desses livros clássicos era, na verdade, um latim medieval disfarçado. Hardouin era o maior especialista em moedas antigas de sua época. Ele notou que as moedas que o sistema chamava de romanas de 1.000 anos atrás tinham uma técnica de cunhagem e uma estética que não evoluíram ao longo dos supostos séculos. Mais estranho ainda, ele encontrou símbolos cristãos e abreviações em moedas de imperadores que deveriam ser puramente pagãos. Para Hardouin, se a moeda, a prova física, era suspeita,
O livro que contava a história daquele imperador também era. Ele acreditava que esse grupo queria criar um passado pagão e filosófico para validar o racionalismo. Ao criar Platão e Aristóteles, o sistema retirava o foco da revelação divina direta e o colocava na lógica humana controlada por instituições. Hardouin afirmava que essas obras foram forjadas para introduzir o ceticismo sob o disfarce de conhecimento ancestral. Ele foi além e disse que até muitos decretos de antigos concílios da Igreja eram falsificações medievais. Como era de se esperar, ele foi rotulado de louco e suas obras foram colocadas no Index, a lista de livros proibidos. Mas o fato é, ninguém nunca conseguiu refutar sua erudição técnica. Ele nos deixou um alerta perturbador. As bases da nossa cultura podem ser apenas tinta fresca em pergaminhos envelhecidos artificialmente. Se Hardouin era o detetive dos manuscritos, Anatoly Fomenko é o auditor do código-fonte da história. Imagine um quebra-cabeça de 5.000 peças onde você percebe que várias delas são cópias idênticas. Fomenko é um dos maiores matemáticos do mundo hoje. Ele usou algoritmos estatísticos para analisar as listas de reis e descobriu o que ele chama de história recorta e cola. As durações de reinados e eventos principais da Roma Antiga se repetem de forma idêntica na Idade Média. Ele também recalculou eclipses antigos descritos por historiadores como Tucídides. Quando ele rodou os dados em computadores modernos, percebeu que aqueles fenômenos só aconteceram 1000 anos depois da data oficial, ou seja, a história foi esticada artificialmente para criar um passado que nunca existiu. Por fim, o professor Gunnar Haison trouxe essa discussão para o chão. Ele foi um professor alemão respeitadíssimo, especialista em demografia e análise de dados históricos que abalou as estruturas da arqueologia com uma pergunta muito simples. Onde estão as camadas de terra que comprovam esses milênios de história? Ao estudar a estratigrafia, as camadas de solo na Mesopotâmia, ele notou um erro físico impossível. A camada dos sumérios de 3000 a.C. toca diretamente a camada dos caldeus de 600 a.C. Não existem metros de sedimentos ou poeira separando esses 2.400 anos de diferença. Simplesmente não há terra. Haison concluiu que os sumérios e os caldeus eram o mesmo povo e que 2000 anos foram inventados no papel. Ele também provou que o período entre o ano 600 e 900 depois de Cristo na Europa é um tempo fantasma. Não existem prédios ou moedas exclusivos desses 300 anos. Os prédios romanos parecem ter sido ocupados imediatamente por pessoas do século X. O que vemos aqui é o que a ciência chama de validação cruzada. Quando o astrônomo Newton, o bibliotecário Hardouin, o matemático Fomenko e o geólogo Haison chegam à mesma conclusão usando ferramentas diferentes, a chance de ser coincidência desaparece. O fuso horário da humanidade foi alterado. E por quê? Talvez para criar uma arquitetura do esquecimento. Ao colocar milênios entre nós e as nossas origens, o sistema cria um vácuo de memória. Mas se a história é mais curta, a nossa essência e a nossa conexão com o eterno estão muito mais próximas do que nos deixaram acreditar. O reino não está perdido em camadas de poeira milenar. Talvez ele tenha sido apenas interrompido há pouco tempo, o que altera nossa visão sobre inúmeros assuntos, como, por exemplo, saúde, espiritualidade e o que realmente nos faz felizes. A verdade não precisa de denúncia, ela só precisa de olhos que se atrevam a olhar. Se esse conteúdo te ajudou a refletir, deixe seu like e compartilhe. E eu também amaria saber o que você pensa sobre esse assunto.
Obrigada pela sua atenção e até o próximo vídeo.